sejam muito bem-vindos à quinta aula dessa jornada que é essa série Aprendendo Crochê do Zero. Se você chegou até aqui, você já está praticamente concluindo um curso básico de crochê, gente. Que é quando você aprende esses pontos básicos, tá? Que são necessários para qualquer tipo de trabalho, para qualquer coisa que você vai fazer. Nessa aula você vai aprender a fazer o meio ponto alto, que é uma variação do nosso ponto alto, que foi o ponto aprendido na aula anterior. Não se esqueça, tá? De curtir, de comentar e de se inscrever aqui no meu canal. E se for do seu interesse, se você quiser saber um pouco mais do meu trabalho, me siga nas redes sociais que tem sempre novidade, tem sempre coisas muito legais lá, tá bom? Então, simbora para a nossa aula. Sempre começando aqui com vocês, mostrando o que nós já fizemos até aqui, como esses pontos são. Estou te aconselhando também a fazer essas amostrinhas do jeito que eu estou fazendo aqui, para você treinar os seus olhos e aprender a identificar os pontos quando você vê uma peça, tá? Então, olha só, nós fizemos na aula 1, aprendemos as correntinhas, na aula 2, o ponto baixíssimo, na aula 3, o ponto baixo, e na aula 4, o ponto alto. E aí, gente, né? Talvez surja dúvida, tá, já que eu aprendi os pontos, e agora como é que eu vou tecer uma peça? Aprender os pontos, gente, é igual aprender as letras e as sílabas de um alfabeto, tá? E aí, para você começar a aprender as palavras e a juntar as palavras e formar frases e textos, você tem que começar, né, a ler livros, certo? Concorda comigo? A ler textos, tá? Então, quando você aprender os pontos, para você começar a aprender a tecer peças, você vai ter que começar a ver tutorial e começar a tecer uma peça, seja ela qual for. E também, independente da peça que você queira fazer, se é bolsa, decoração, suplá, o lugar americano, né, para mesa posta, vestuário, seja o que for, tá? Você vai ter que aprender esses pontos aqui, que é como se fosse, tá, as nossas letras do nosso alfabeto, tá? Então, independente das peças que você for fazer, independente do texto que você for ler, seja de filosofia, ou seja matemático, seja o que for, você vai utilizar as mesmas letras, concorda comigo? Então, independente das peças que você for fazer em crochê, você vai utilizar os mesmos pontos. Você pode até não usar todos, tá? Mas você vai ter que ter conhecimento desses pontos aqui. Dito isso, vamos para a nossa aula 5, que é o meio ponto alto, tá? Já fiz as minhas correntinhas, o meio ponto alto, ele é muito parecido com o ponto alto, tá? Então, tendo a noção do ponto alto, você já consegue fazer aqui o meio ponto alto, beleza? Então, você pode começar a carreira daqueles dois modos que eu ensinei pra vocês lá na aula passada, na aula do ponto alto. Você pode começar a carreira com correntinhas ou você pode começar a carreira com o ponto baixo, tá? Eu vou já começar aqui com vocês do modo que eu gosto, que é com o ponto baixo. Então, vou pular essa correntinha, vou vir na próxima, vou inserir a agulha, puxo o fio e faço aqui um ponto baixo, tá? Aí, eu vou fazer uma correntinha para dar a altura aqui do meu ponto, no caso do meu meio ponto alto, tá? Vou fazer essa correntinha. E sim, gente, eu gosto assim do mesmo jeito, tá? Que eu começo a carreira de ponto alto. Pra mim dá certo. Talvez pra você tenha que colocar mais uma correntinha ou menos uma correntinha. Isso aí você vai descobrir com o tempo, tá? Mas vamos para o que importa. O meio ponto alto você vai começar do mesmo jeito do ponto alto. Então, eu vou dar uma laçada na minha agulha, tá? Vou vir aqui no meu espacinho, já insiro pegando por baixo do fio e puxo, tá? Vou ficar, tá vendo, com as 3 alcinhas, igual ponto alto, que eu fico com as 3 alcinhas. No ponto alto, nós tiramos de 2 em 2. No meio ponto alto, a gente vai tirar tudo de uma vez só. Eu vou lá, pego a minha laçada e vou passar por dentro das 3 alcinhas de uma vez, olha só. Vou puxar, passei por dentro de uma, tá? Passei por dentro de 2 e passei por dentro de 3. Eita, aqui passei por dentro de 3, tá vendo? Aqui, ó. Esse é o meio ponto alto. De novo, dou a laçada, venho aqui no meu espacinho e pego lá atrás, tá? Fiquei com 3 alcinhas na minha agulha. Pego o fio e passo por dentro de todo mundo. De 1, de 2 e de 3. Olha só. Novamente, tá? Faço a laçada aqui do meu fio. Venho no espacinho, insiro a minha agulha, pego, puxo o fio. Fiquei com 3. Pego o fio novamente e puxo por dentro de todo mundo. De 1, de 2 e de 3. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês, tá? Pego aqui, faço a minha laçada, tá? Venho no espacinho, insiro a minha agulha, puxo. Fiquei com 3, tá? Pego meu fio novamente e puxo por dentro de todo mundo. Esse é o meio ponto alto, tá? Entro, fiquei com 3,
e venho aqui. Vou fazer aqui, tá? Toda a carreirinha pra ensinar pra vocês como vira. Mas vira, gente, do mesmo modo lá do ponto alto, tá? Praticamente. Para aprender aqui um pouquinho da estrutura do meio ponto alto, olha só. Nós temos, como nos outros, as duas alcinhas, tá? E aqui atrás, gente, nós temos, tá? Essa parte bem aqui, ó. Que é essa alcinha aqui, ó. Que não faz parte dessas duas aqui da frente, tá? Tem trabalhos que a gente só pega essa alcinha aqui, tá? Vou colocar aqui para vocês o comparativo com ponto alto. Olha só. O meio ponto alto fica menor do que o ponto alto, tá? Então, assim, é o comparativo entre eles dois. Vou ensinar para vocês como a gente começa, como termina e como começa uma carreira. Vou fazer aqui o meu último meio ponto alto. Ponto tá no final da minha carreira. E eu vou fazer aqui, ó, na minha última correntinha, o meu último meio ponto alto. Normal, tá? Fiz, tá? Agora, gente, pra mim começar, é muito parecido com o início da carreira lá do ponto alto. Eu faço duas correntinhas, tá? Então, eu venho aqui, ó, e faço uma e faço duas, tá? Já que mais, tu faz duas correntinhas para um ponto que é maior e tu faz duas correntinhas, né, para um ponto que é menor. Sim, eu faço, é a maneira que eu me acostumei a trabalhar. Pra mim dá certo. Mas talvez aqui no ponto alto você precise de 3 correntinhas e aqui de 2. E tá tudo bem. Você faz da forma que for, que você vê, que visualmente fica mais bonito pra você, tá? Então tem muitas coisas no crochê que é pessoal, que vai dar certo pra você e que talvez não dê certo pra outra pessoa, tá bom? Então vamos lá. Eu fiz aqui os meus 2 pontinhos, minhas 2 correntinhas. Vou já dar a laçada aqui na minha agulha e viro o meu trabalho. Essas correntinhas já vão valer, ó, para esse primeiro ponto, para esse primeiro meio ponto alto, que é referente a esse buraquinho aqui, tá? Então, se eu fizer mais um aqui, eu vou estar fazendo um aumento. Eu não quero fazer aumento, eu quero seguir um trabalho reto. Então, eu vou pular esse e venho no próximo e faço, tá? Pego sempre aqui, ó, nas duas alcinhas e faço aqui o meu meio ponto alto do jeito que eu já tenho dito pra vocês, tá? Ó. Então, já ficou aqui, ó, e o segundo ponto. Vou dando continuidade aqui no meu trabalho, fazendo para cada ponto de base, meio ponto alto. Quando você ouvir essa expressão, para cada ponto de base, meio ponto alto, significa que é um ponto para cada ponto, não vai ter aumentos e não vai ter diminuição, do jeito que eu tô fazendo aqui com vocês, tá bom? Tá. Olha só, cheguei aqui, tá? Nos meus últimos 2 pontos. O antepenúltimo é esse aqui, como eu já tenho dito, ele tá bem claro pra gente, o buraquinho dele, ó. Só que eu tenho esse último aqui, que eu tenho que ter muita atenção nele, tá vendo? Bem aqui, ó. Aqui eu tenho o antepenúltimo e aqui eu tenho o último. Eu tenho que ter muita atenção sempre no último, para que eu não esqueça ele, e aí o meu trabalho, ele vai afunilando, tá? Porque ele vai diminuindo, se você esquece ele aqui. Tá? Então, preste bastante atenção no início e no final das suas carreiras. Peguei aqui, vou fazer o meu antepenúltimo. Agora, eu vou fazer o meu último. Eu tenho que pegar dentro das duas alcinhas, tá? E aí, sempre dá, gente, sempre um pouquinho de trabalho, tá? É mais difícil mesmo, tá? Isso é normal, ser um pouquinho difícil de pegar o último. Mas dá certo. Pronto, peguei o meu último ponto, tá? Aqui. Agora, eu vou subir a carreira, tá? Com vocês mais uma vez. Como é que eu faço? No meu caso, 2 correntinhas, dou a laçada na agulha e viro. Já vale para o meu primeiro ponto, então eu venho no meu segundo espacinho e começo a fazer. Novamente, aqui. Pronto, tá? Aqui está o nosso meio ponto alto, tá? Nós vamos vir, né? Eu vou vir com vocês na próxima aula para ensinar a vocês o famigerado círculo mágico. Eu aguardo vocês, então, na nossa próxima aula.